Senhor, amém? Amém. Que maravilha estarmos juntos mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Convido você a ficar de pé. Se entregue nessa adoração nessa noite. Você que está em casa, você que está na igreja, todos juntos vamos adorar ao Senhor. Não importa o lugar. A adoração ela tem que sair de dentro do nosso coração. Onde você estiver, entregue a sua melhor adoração. Espírito Santo, nós te convidamos para entrar.
a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do lado de dentro onde eu abro a porta, do lado de dentro onde eu abro a porta. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Não me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte, não desistir, não, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte, não desistir, não, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, vou fazer morada e vou ficar lá até te Tua presença é notória neste lugar, Espírito Santo de Deus. Nós chamamos a tua presença sobre este lugar, Espírito de Deus. Venha nos encher, venha nos renovar. La
Aleluia. Ainda nesse espírito de adoração, com seus olhos fechados, gostaria que você pensasse naquilo que nós declaramos nesta noite. Talvez o medo tenha te impedido de se apresentar diante de Deus. Talvez você tenha pensado que estar na presença de Deus é somente para Moisés. Mas nessa noite o Senhor nos atraiu para esse ambiente de glória, de manifestação do seu poder, para que nós pudéssemos contemplá-lo como Ele é. Que nós possamos nesta noite entrar por esse novo e vivo caminho, confiando no sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, declarando a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele seja dado louvor, de geração em geração, cantaremos os seus benefícios para conosco, para com seu povo, declarando como o Senhor tem sido bondoso com a sua igreja, como tem sido forte em guardar a sua noiva, em proteger o teu povo, como o Senhor tem sido zeloso com a aliança que Ele tem conosco, com você, comigo, declarando essas verdades, enchendo o céu de gratidão, de palavras que glorificam e exaltam o nome dEle. Estamos aqui nessa noite, Senhor, para te adorar, para bendizer e exaltar o teu nome, grande Rei, poderoso. Nós te amamos, Jesus. O Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Se há chuva, Ele é bom, se há seca, Ele é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ainda que talvez para você a situação seja ruim ou desfavorável, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o tempo do Senhor para nós. Esse é o culto de missões, um culto que nós estamos reunidos na presença do Senhor, declarando a missão da igreja, declarando aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, agradecendo a Deus por aquilo que Ele já tem feito lá na Paraíba, tem feito em todas as igrejas que o Senhor tem plantado nessa terra, aonde tem um justo clamando e estabelecendo o reino de Deus. Estamos aqui nessa noite para agradecer ao Senhor, porque há uma porta aberta de salvação nas cidades, nos bairros, porque homens, mulheres têm se levantado para poder proclamar: é chegado o reino de Deus. Esse é o culto de missões, no qual Deus está nos despertando a queimar pelo ID, a queimar pelos perdidos, a dizer ao fraco ser forte, a livrar todos aqueles que estão cambaleando para a morte. Oh Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua noiva, pela tua igreja. Nós te agradecemos por todos os pastores, missionárias, todos que o Senhor tem levantado por este Brasil, para poder, Deus, proclamar o teu evangelho, para ser, Deus, uma voz que clama, preparando o caminho para o Senhor. Senhor, muito obrigado. Fortalece, Senhor, todos os pastores, os líderes, fortalece os líderes de célula, os anfitriões, os supervisores, meu Senhor. Reativa a visão daqueles que perderam a visão, reaviva o amor naqueles que deixaram a chama do amor apagar ou esfriar, Senhor. Faz de novo, meu Deus, queima outra vez, em nome de Jesus Cristo, porque a prova do amor é expressada no amor ao próximo, porque não podemos dizer que amamos o Senhor, que não vemos, e odiar o nosso próximo que vemos.
Porque quem odeia o irmão nunca amou, o amor nunca esteve nele. Senhor, derrama do seu amor genuíno e pleno nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus. Coloque a mão na altura do seu coração, meu querido. Coloque a mão na altura do seu coração e eu gostaria que você repetisse comigo essa oração com entendimento, entendendo o que você está falando. Porque tem um Deus que sonda mente e coração. Temos um Deus que conhece até mesmo os lugares que nem nós mesmos não conhecemos. Nós temos um Deus que sabe quais caminhos devemos andar. E esse Deus quer nos conduzir. Mas com a boca se confessa e com o coração crê. Que nesta noite possamos crer nessa oração que vamos fazer juntos. Em nome de Jesus. Repita comigo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da tua justiça. Por amor ao teu nome, eu lhe peço, perdoa os meus pecados e me purifica de toda injustiça, em nome de Jesus. Aleluia. Levante sua mão para o alto, com a mão levantada, com a autoridade que Cristo já te deu. Declare: Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te amarro e te dou uma ordem a você e aos seus demônios que batam em retirada da minha vida, da minha família, do meu caminho. Em nome de Jesus Cristo, vá para o lugar aonde o Senhor já designou para vocês, nas trevas, em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Amém, queridos? Deus é bom. Boa noite, graça e paz a todos. Podemos assentar. Aleluia. Queridos, hoje é culto de missões e nós celebramos a Deus porque nós temos tido homens e mulheres que têm se levantado para poder fazer a diferença em muitos lugares e cremos em nome do Senhor Jesus Cristo que em breve, se assim o Senhor permitir, estaremos de volta com as nossas células, influenciando as famílias, os bairros para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, nesse culto de missões nós iríamos passar aqui, nesse culto presencial, um vídeo falando sobre a igreja, a missão lá em Esmeraldas. Vamos colocar e disponibilizar nos nossos canais. E também já passamos os nossos outros cultos presenciais. E em breve vamos também estar passando aqui no nosso culto das 19 horas. Nós, queridos, vamos começar um novo desafio das cestas básicas. E eu quero contar muito com todos vocês. Nós fizemos o nosso primeiro desafio e foi uma bênção, foi extraordinário aquilo que Deus fez. Íamos passar o vídeo também aqui, e como nós não tivemos condições de passar, nós vamos passar para aqueles que estão nos assistindo em casa, neste momento, em nome de Jesus. Aproveitando que estamos falando de contribuição, também temos uma contribuição de amor, ICOGVA em ação, unidos em amor, fé em ação. Fé é muito mais do que falar, fé é fazer. A fé e a obra estão juntas, estão linkadas. Não tem como falar que tem fé se não tem obra, ter obra e não ter fé. Então estamos juntos, na fé no Senhor e abençoando o nosso próximo. Nossa meta são 50 cestas básicas. Graças a Deus. Olá, queridos irmãos. Estou aqui para te agradecer por toda a contribuição que você fez, que a igreja fez, que os irmãos fizeram. Olha quantas cestas básicas nós ganhamos com o seu esforço, com a sua doação, com o seu amor. Daremos a você ainda a oportunidade que não contribuiu, quer contribuir, faz questão de contribuir. Essas ofertas, o que você está plantando, chega no céu como um aroma suave. E muitos estão dando a sua própria necessidade, compartilhando às vezes o pouco que tem. E isso tem chegado de Deus como um aroma agradável. Que Deus te abençoe, continue te multiplicando. Estamos juntos. E isso é só o começo. A igreja está empenhada em assistir os necessitados. E nós temos certeza, querido, que através de cada alimento, de cada doação, nós estamos levando o evangelho do nosso Jesus Cristo, suprindo a fome do necessitado. A Bíblia vai dizer que quando vier um necessitado te pedir algo e você dizer assim, Deus te abençoe, está errado. Porque a barriga vai continuar vazia.
nós temos que fazer muito mais do que falar. Temos que agir. E a igreja está sendo levantada, a igreja foi despertada para impactar diretamente a sociedade. Quero desde já agradecer você que já tem nos abençoado. Que Deus retribua 1000 vezes mais na sua vida. E você que está pensando, eu vou ou não vou abençoar? Abençoe. Não deixe de ser abençoado. Se você não tem condição de trazer à nossa congregação o alimento, mande um WhatsApp que nós temos uma equipe preparada, disponível para ir até a sua casa, seguindo os protocolos, uso de máscara, álcool em gel, para poder pegar os alimentos e trazer para a congregação. Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o missionário Eliseu. Eu quero, através desse vídeo, desde já agradecer a vocês que nos enviaram 10 cestas básicas. Dessa vez, além das outras que vocês já enviaram, através do meu irmão Almaí. Nós trabalhamos aqui no norte de Minas. Eu estou morando hoje na cidade de Ponto Chique e atuo em 2 vilas rurais e em um assentamento de sem terra, onde inclusive estou hoje. Vim trazer as cestas básicas que vocês nos enviaram. Nosso trabalho é um trabalho de evangelismo, um trabalho de visitas nos lares, nos loteamentos aqui. Aqui já é um assentamento legalizado pelo INCRA. E nós estamos aqui hoje na casa da Dona Ivonete, é uma família que a gente acompanha sempre. Então essa é uma das famílias que você está abençoando com uma cesta básica. Amém? Vem cá, filha, vem mostrar aqui dentro da casa aqui a família que você está abençoando, amém? Essa é uma casa simples, mas uma casa de pessoas trabalhadoras, pessoas que nos recebem muito bem. Essa aqui é a Dona Ivonete. Cadê a Dona Ivonete? Essa aqui é a Dona Ivonete, ali é o seu esposo, o Adriano, e o seu filho Gerry, essa é a minha esposa e o meu filho Lucas. Então essa é uma das famílias que nós abençoamos aqui sempre que possível com as cestas básicas que vocês mandam. Ali está a cesta que vocês mandaram. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Quer falar alguma coisa, Dona Ivonete? A Dona Ivonete é um pouco tímida. Agradece isso. Boa tarde, irmãos. Agradeço. Muito obrigado pela cena, pela ajuda, pelo companheiro Eliseu, que sempre nos ajuda aqui, através das orações. Então, agradeço muito que vocês continuem sempre orando para qualquer coisa que tiver. Ajuda a gente lá fora. Eu agradeço. Muito obrigado. Fica com Deus. Amém, meus irmãos? Então é isso. Essa é uma das famílias que vocês abençoaram com a cesta básica. Esse é um pouco do nosso trabalho. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Você não tem noção de como é importante a sua participação para que o outro seja assistido para a glória de Jesus. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe tudo que você fizer no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós temos um desafio. 50 cestas básicas para a glória de Jesus Cristo. Irmãos abençoando irmãos. Eu ouvi algo esses dias, até do pastor Cacá Menezes, ele falou algo que eu achei muito interessante, uma frase dele. Ele disse assim, que antes dos filhos dele saberem falar em outras línguas inglês e etc., ele falou assim, eu quero muito que meus filhos aprendam a falar a língua do amor ao próximo. E eu quero desafiar nós como igreja também a exercer e continuar exercendo esse amor ao próximo. Você que pode, você que tem condições, nos abençoe em todos os cultos presenciais, nos nossos cultos de terça-feira, nos cultos presenciais de 8 da manhã, 10 da manhã e das 19 horas, traga o seu alimento. Se você puder abençoar com cesta básica completa, nos abençoe e nós estaremos passando e transmitindo essas cestas básicas, esses alimentos para as famílias que necessitam. Caso você também conheça alguma família que está numa situação que está precisando desse suporte, desse apoio, procure a liderança, procure ao Enio, procure ao Danilton, procure os diáconos, que eles vão estar fazendo uma ficha cadastral para que essas famílias também sejam assistidas pela ação social da igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O desafio nós temos agora. Vamos colocar a mão no arado e vamos abençoar essas famílias no nome de Jesus, amém? Também quero pedir a você, continue abençoando nessa obra, continue contribuindo. Nós temos as igrejas lá na Paraíba, no sertão, pessoas que têm passado uma situação difícil e delicada. Lembro quando os pastores de lá estiveram aqui, o nosso país estava numa situação econômica melhor, e quando eles vieram para cá, eles
acham que todos nós que aqui estamos na nossa região sudeste é rico. Tamanha é a escassez de recursos que eles têm naquele lugar. Imagine agora com a situação que o Brasil está passando, algumas situações difíceis, e muitas pessoas podem e devem ser abençoadas pelos nossos recursos. Às vezes nós nos prendemos tanto àquilo que conquistamos e esquecemos que às vezes Deus nos dá para poder abençoar, porque é dando que se recebe. Muitas vezes nós acumulamos tanto e não pensamos que muitas famílias poderiam ser abençoadas e assistidas com um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Isso é muito importante, a gente desenvolver esse amor ao próximo através também da contribuição financeira. O pastor Ronaldinho tem sido uma bênção, um exemplo para todos nós de humildade, de integridade, de dedicação, com uma simplicidade assim fora da curva. E quando ele está aqui conosco, a gente brinca muito, algumas coisas que ele fala assim, e com tanta sinceridade, humildade e verdade no seu discurso. Ele, juntamente com os pastores que estão debaixo da sua supervisão, os pastores também de Oliveira, Esmeralda e tantas congregações que estamos aí sendo uma igreja mãe, uma igreja que tem abençoado com uma cobertura espiritual e para aqueles que precisam também com um recurso financeiro. Toda a oferta que é trazida ao altar no culto de missões, ela é 100% voltada para a igreja lá na Paraíba. Então, se você hoje trouxe a sua oferta, se você quer abençoar, traga a oferta. Ou talvez se você não trouxe sua oferta neste culto e quer abençoar a igreja da Paraíba numa próxima ocasião, coloque lá na oferta. Essa oferta é destinada para a igreja da Paraíba e traga uma oferta para abençoar aquela igreja. Talvez alguns de nós nunca estaremos naquele lugar, mas podemos ir através de um recurso e, acima de tudo, orando também pela igreja no nome de Jesus. Amém? Também quero pedir agora, nós vamos orar, consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor, também orar pelo pastor Salomão, que testou positivo para a Covid, está lá na África, e creio que Deus está cuidando dele, da sua família, e cremos no milagre em nome de Jesus, amém? E todos também que se encontram enfermos, nós não podemos e não conseguimos falar de todos os irmãos, mas que você possa apresentar aí pela fé e apresentar diante do Senhor, nós cremos que Deus está cuidando de nós em nome de Jesus, amém? Vamos declarar o que está no nosso coração? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quero te convidar a colocar sobre seus pés, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você também que não trouxe e pode colocar sobre seus pés, apresente a sua vida ao Senhor, talvez está passando uma situação delicada financeiramente. Eu creio que o nosso Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Deus tem cuidado de nós em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos todo o dizimista e todo o ofertante ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Pai, que a nossa vida, que aquilo que trazemos no altar, suba ao Senhor como um aroma suave. Pai, que o Senhor receba, Deus, como um gesto de gratidão e obediência ao Senhor e reconhecimento. Se hoje temos para dar, foi porque primeiro recebemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, permaneça sobre nós, sobre as famílias. Oramos por cada família da terra, oramos pelo pastor Salomão, que se encontra nessa situação, atestou positivo para a Covid, mas cremos que independente das circunstâncias, o Senhor é com ele. Guarda ele em nome de Jesus Cristo e que ele recupere em tempo recorde para a glória, louvor e honra do teu nome. Apresentamos todos que se encontram enfermos nos nossos dias, que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa estar vindo com intervenção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos trazer, queridos.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Estou muito feliz, né? Por mais essa oportunidade. E sempre que eu estou aqui à frente, eu sempre falo isso, porque eu fico muito feliz de falar da palavra do Senhor, né? De ministrar. Não que seja necessário subir a um púlpito, mas eu fico feliz. É uma sensação gostosa e, acima de tudo, se sentir usado por Deus, né? Eu agradeço, né, a liderança da igreja, aos pastores, né, porque se eu falar qualquer coisa errada, vocês podem falar com eles aí, viu? Porque tudo que a gente passa, a gente recebe de Deus e também aprende muito com eles, né? Todos os pastores, os evangelistas, os obreiros são um referencial para nós, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. E quando o pastor Tiago ele falou que hoje é culto de missões, me vem à mente uma guerra, me vem à mente um exército. Eu gosto muito de ver filmes, né? E minha esposa brinca comigo e fala assim, você gosta demais de ver filme? Eu vejo muito filme de guerra. E quando você vê uma guerra, você vê que os soldados estão ali para quê? Para cumprir o quê? Uma missão, certo? E talvez naquela missão tenha um grupo de soldados, um grupo talvez de 10 soldados. E aqueles soldados, eles têm uma missão específica. E talvez durante aquela missão, alguns dos soldados vão morrer. Talvez apenas um pequeno número daqueles soldados cheguem no final daquela missão. Mas quando aquela missão acaba, todos os soldados são lembrados, sabe por quê? Porque eles deram a vida por aquela causa. Então, quem cumpre a missão, na verdade, são aqueles que entendem o porquê estão fazendo. E nós precisamos entender que nós temos uma missão. E que a nossa missão, ela precisa ser motivada. A nossa missão, ela precisa ter um alvo. E eu preciso entender o porquê eu faço. E sempre que você vê um soldado, talvez ali no filme, muitos costumam tirar do bolso ali uma foto. Talvez da família, do filho, da amada, e eles estão com uma certeza, eu quero sair daqui vivo para reencontrá-los, mas se eu morrer aqui, foi por eles que eu lutei, e eu preciso entender o porquê eu estou lutando, eu preciso entender qual é o meu objetivo, e esses soldados se apegam a essa foto, se apegam à família, se apegam a diversas coisas, e aqui você se apega, porque nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos um tempo de guerra. E nessa batalha, a que você tem se apegado? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Todo mundo encontrou? Paulo, no livro de Hebreus, no capítulo 10, ele vem falando o seguinte: o meu justo viverá pela fé. E nós vivemos um tempo, não vou dizer um tempo da humanidade, mas a humanidade em si, ela já passou por diversas tribulações, por diversas adversidades. Mas hoje é o nosso tempo. E o tempo que nós vivemos hoje é um tempo difícil. E é um tempo que nós precisamos verdadeiramente viver pela fé. Precisamos o quê? Exercitar a nossa fé. E nós vamos ler agora 2 Coríntios capítulo 4, 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eu gostaria de falar exatamente da fé, da importância da fé nos dias atuais e também na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Amém? Diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Apenas até aí, vamos fechar os nossos olhos. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Pai, pela certeza que se nós chegamos até aqui é porque o Senhor nos ajudou, Pai.
Então, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E assim, Pai, venho colocar diante de Ti, Pai, a Sua palavra. Venho colocar, Pai, diante de Ti a vida de cada pessoa que entrou aqui. Que a Sua palavra ela se transforme em vida em nós, Pai. Que tudo aquilo que vem para roubar a semente, que vem para nos distrair, que tudo isso caia por terra, Pai. Que possamos sair daqui verdadeiramente, ó Pai, edificados pela Sua palavra e com entendimento, ó Pai. Que a Sua fé seja renovada em nós, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos entender o porquê de fé nesse contexto. Paulo, no livro de Coríntios, ele falava aqui que o Deus desse século tem cegado o quê? O entendimento dos incrédulos, dos descrentes. E quando vamos olhar no dicionário, o significado de incrédulo e descrente é o quê? Qual o contrário de incrédulo é? Fé. Então, quando falamos de incrédulos, são aqueles que não têm fé. Então, talvez nós vamos dizer assim, se eu estou na igreja, eu tenho fé. Será que isso é verdade? Eu estava conversando com um discípulo, e já tem um tempo que ele não vem na igreja, acho que eu não estou discipulando bem, mas conversando com ele, ele já tem um tempo que não vem, e ele falou a respeito de algumas feridas, compartilhou um pouco, e a verdade é que nós precisamos, acima de tudo, ter a fé. E entender que, quando nós falamos de cegar o nosso entendimento, nós precisamos entender que não é simplesmente algo físico, mas são pequenas coisas assim. Não é algo grande, mas é algo pequeno. E Deus veio me falando ao meu coração a respeito de ter fé. Por quê? Nós vivemos dias difíceis, como eu falei, e nós vemos como que a sociedade ela tem adoecido. E ela tem adoecido em todas as áreas da vida. Nós vemos hoje o ser humano falando de depressão, de ansiedade, doenças psicológicas, doenças da alma. Nós vemos hoje como que o homem ele tem adoecido em seus relacionamentos. Hoje, como que a mídia em si, ela tenta implantar em nós valores diferentes dos valores da palavra. Onde eles querem que talvez venhamos a aceitar coisas que pela palavra nós sabemos que não condiz com aquilo que Deus tem, com aquilo que é a vontade de Deus. E nós vemos hoje como que vivemos em um mundo dividido, polarizado, um mundo de redes, um mundo de brigas, onde o que mais falta no ser humano é o amor. E em tudo ele tem cegado o entendimento. E quando o apóstolo Paulo ele fala sobre isso aqui, é porque o Deus deste século ele trabalha justamente o quê? Através do quê? Da influência. E nós precisamos entender que os valores do reino, os valores da palavra do Senhor, eles precisam se transformar em verdades em nós. Apesar de hoje nós vemos um mundo, como eu citei aqui, nós precisamos entender que a verdade em nós precisa ser a palavra de Deus. Essa precisa ser a verdade em nós, irmãos. O apóstolo Paulo, ele em Coríntios, ele falava exatamente com uma igreja problemática. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja carnal. Era uma igreja que dentro dela havia muita miscigenação, havia grego, romano, egípcio. Era uma igreja onde havia um fluxo muito grande de pessoas ali. E o apóstolo Paulo, ele combatia exatamente o quê? Os falsos ensinos. O apóstolo Paulo, ele combatia exatamente porque eram aquelas pessoas que vinham correndo bem e de repente começaram a dar ouvidos a outras palavras. E quando nós falamos de fé, em Romanos fala que a fé ela vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Mas quem que ele cega? Os incrédulos. Ele cega aquele que não tem fé. E a fé ela vem pelo ouvir. Aqui nós temos dado ouvidos. Será que hoje eu tenho dado ouvidos às notícias do mundo? Talvez hoje eu tenha dado mais ênfase àquilo que acontece de ruim ou àquilo que acontece de bom. Será que os meus ouvidos estão alicerçados, talvez, nas notícias, na política, na economia, ou talvez os meus ouvidos, o meu coração está alicerçado na palavra?
E quando nós falamos de fé e falamos de cegar o entendimento, me vem à memória uma passagem da Bíblia que talvez venha ilustrar bem a forma que o Deus desse século tem cegado o entendimento. Em Marcos, Jesus, ele faz a cura do cego de Betsaida. Jesus cura 3 cegos. Mas o cego de Betsaida, o que me chama a atenção, porque foi um pouco diferente. Porque a palavra fala que Jesus o pega pela mão, tira da aldeia, faz ali o lodo, passa em seus olhos e pergunta para ele depois o quê? Você vê? E o que ele respondeu? Eu vejo homens como se fossem árvores. Aquele homem via? Via. Só que ele via de uma maneira equivocada, de uma maneira distorcida. E quando falamos que o Deus desse século ele segue o nosso entendimento, é exatamente assim. Ele tira de nós o discernimento, a capacidade de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, e começamos a achar que tudo é normal. E é interessante que nesse milagre, o próprio Jesus o pergunta, você vê? E aquele homem diz assim, eu vejo, mas eu vejo homens como árvores. Então Jesus toca nele o quê? Novamente. Porque não basta enxergar, nós precisamos ter o discernimento daquilo que nós enxergamos. E o Deus desse século ele vem exatamente para isso, para que tenhamos uma visão conturbada daquilo que realmente é a realidade. Outro dia, esses dias eu estava na rede social e estava ouvindo, acho que Rodrigo Silva, acho que é arqueólogo, né? E ele falou algo muito interessante. Ele estava ali, parece que numa rádio, e eles perguntaram para ele assim, se Deus existe, por que existe mal? Por que existe tanta violência? Eu acho que a pergunta foi mais ou menos essa. E o que ele disse foi o seguinte, achei muito interessante, porque ele disse assim, ó, que na física não existe frio nem escuro. Eu estudei física, mas não lembro disso, não sabia. Não existe frio nem escuro. Na física o que existe é ausência de calor ou ausência de luz. Certo? Então se está frio é porque falta calor. Se está escuro é porque falta luz. Então o próprio Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. E quando nós falamos de cegueira, o que o Deus desse século quer fazer com o homem é exatamente que o homem tenha uma vida sem Deus. Ou que o homem acredita que tem uma vida com Deus. Isso nós precisamos ter muito cuidado. E nós precisamos estar com o nosso coração alicerçado em Deus. Para que nós não sejamos cegados. Por isso é a necessidade, irmãos, de estarmos o quê? Firmes onde? Na fé. Certo? Quem aqui tem fé? Quem aqui tem fé? Mas fé em quê? Em quem nós temos fé? Os irmãos entenderam a forma que ele faz? O equívoco? Nós falamos de fé, mas o que é fé? Fé não é simplesmente um pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Fé, ela vai além disso. Fé, ela é certeza, certo? E quando nós falamos de fé, nós precisamos entender que nós precisamos ter fé para o milagre acontecer, mas precisamos ter mais fé ainda quando o milagre não acontece. Estão entendendo isso? Porque nós subimos à casa do Senhor, nós temos as nossas necessidades, e talvez algumas das nossas necessidades não existem pessoas que possam fazer algo para ajudar. Talvez diante de um consultório, quando você leva ali os seus exames, você chega diante de um médico, aquele médico vira para você e fala assim, não tem solução, não tem jeito. Você vai ter que conviver com isso pelo resto da sua vida. A que você se apega? Só existe uma coisa que nós podemos nos apegar, a fé. Precisamos nos apegar à fé. E a fé é entender que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele também continua sendo Deus. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. Porque existe um propósito muito maior nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Deus, Ele sempre esteve à procura de um povo que tivesse fé. Mas fé em quem? Fé no quê?
Talvez a gente falar assim, fé em Deus, ok. Mas durante toda a história bíblica, o homem ele sempre passou por momentos de adversidades, sempre passou por momentos de perseguições. E Deus sempre levantou um homem. A gente vê no livro de Juízes, Deus sempre levantava alguém para livrar o povo de cativeiro. O próprio Deus agia com poder e livrava o povo. Quando nós lemos ali no livro de Reis, Elias, o povo vivia um grande momento de apostasia, de idolatria. E é um momento onde Elias, ele faz uma luta ali, uma guerra contra os profetas ali de Baal. E o que aconteceu ali? Era um tempo de idolatria. E Elias orou e o que aconteceu? Caiu do céu o quê? Fogo do céu. E o que o povo fez? Na hora que caiu o fogo, gente, o que aconteceu com o povo? O povo se prostrou. Se orar que agora cai fogo, não existe ateu mais, irmãos. Se existir algum ateu aqui, e eu orar cair fogo do céu, não existe mais ateu. Mas ter fé, ou crer em Deus, quando o fogo cai do céu, é muito fácil. Ter fé em Deus, quando o paralítico, eu vejo o paralítico levantando, é muito fácil. E durante esses períodos, Deus manifestava, o que acontecia? O povo se prostrava. Mas com o passar do tempo, o povo o quê? Esquecia. O povo se distanciava de Deus e novamente se convertia a outros deuses. E o que Deus ele faz quando nós vemos na vida dos profetas? Nós vemos que os profetas que foram usados assim, foram Elias e Eliseu. Eles foram usados por Deus e operaram diversos milagres. Mas se nós formos ver na palavra de Deus, os outros profetas, Jeremias e Isaías, a característica muda. Porque o povo, ele vai aonde? Para cativeiro. E a única coisa que o povo tinha era o quê? O que o povo tinha? A palavra. Deus não está à procura de pessoas que estejam simplesmente à procura daquilo que Ele faz. Ou pessoas que creiam simplesmente quando vê o poder, vê o fogo cair do céu. Mas Ele está à procura de pessoas que tenham a fidelidade com a sua palavra. Porque Ele diz a Jeremias, eu zelo pela minha palavra. Por quê, irmãos? Porque talvez eu não veja o fogo cair do céu. Talvez eu não veja a situação do país mudar. Mas eu preciso continuar tendo fé. E a minha fé precisa estar onde? Precisa estar na palavra. Porque uma vez que Ele falou, Ele é fiel o quê? Para cumprir. Nós temos o costume de dizer que a fé ela é o termômetro do quê? Do cristão, certo? E quando de repente, pastor, quando você encontra com uma pessoa e fora que tem um tempo que não vem na igreja, o que ela fala com você? Está o quê? Fraco o quê? Fraca na fé. Mas pastor, eu estou fraco na fé. Será que existe, tem como estar fraco, como estar forte na fé, como estar frio, como estar quente? E sabe o que eu percebo? Que quando nós temos o costume de esperar o fogo cair do céu para ter fé, significa que a nossa fé ela está condicionada às circunstâncias. Ou seja, se tudo vai bem, a minha fé está ok. Se eu vejo um milagre acontecendo, a minha fé está lá em cima. Se tudo está muito bom, a minha fé está aqui. Mas se de repente as coisas estão indo mal, olha como as coisas acontecem e é o contrário. Quando de repente as coisas são difíceis, eu em vez de correr para aquele que pode me ajudar, eu em vez de correr para ele, eu corro dele. Ah, irmão, por que você está sumido da igreja, pastor? Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma luta muito grande, em vez de correr para ele, eu corro dele. E de repente a nossa fé ela começa a ser condicionada pelas circunstâncias que eu vivo. Quando na verdade a nossa fé precisava o quê? Condicionar as nossas circunstâncias. A nossa fé precisava mudar a nossa situação e o nosso ambiente. Vocês estão entendendo isso? Existe exemplo na palavra de Deus de pessoas que a fé mudaram a situação da vida delas? Existe? Existe um monte. A mulher do fluxo de sangue, ela havia gastado todo o seu dinheiro, procurado todo tipo de especialista, ela tentou de tudo.
e não foi curada a sua enfermidade. Mas um dia aquela mulher, sabendo que Jesus passava por ali, acredito eu, uma grande multidão cercava. O que aquela mulher ela fez? Ela, movida pela fé, ela tocou em Jesus. Então, se a gente for olhar o cenário, tudo ao redor dela a motivava o quê? A desistir, a não ter mais fé. Mas a fé dela a leva até Jesus. E quando ela toca, a vida dela o quê? É transformada. Ou seja, a fé dela mudou as circunstâncias. Nós não podemos viver pelas circunstâncias da vida, irmãos. Mas a nossa fé precisa estar alicerçada aqui, ó, na palavra de Deus. Porque embora tudo ao meu redor pareça desmoronar, pareça que vai dar errado, eu preciso crer que Ele está no controle de tudo. Bartimeu, um homem cego à beira do caminho, vivia de migalhas, desprezado pela sociedade, desprezado por todos que passavam por ali. Um dia aquele homem, ouvindo que Jesus passava por ali, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem podia pensar: rapaz, as circunstâncias da vida não foram favoráveis ao meu favor. Eu sou cego, sou mendigo, e todos estão mandando eu me calar. Mas aquele homem continuou clamando. E porque ele teve fé, a palavra fala que ele foi salvo e foi curado. Então a fé mudou totalmente as circunstâncias que aquelas pessoas viviam. E nós precisamos entender que a nossa fé, a fé em Deus, a fé em Jesus, ela tem poder para mudar as circunstâncias que nós vivemos. Mas a nossa fé, ela não pode estar se apegada àquilo que eu vejo, mas ela precisa estar apegada à palavra de Deus. Porque a verdadeira fé, ela nasce em tempos difíceis. A fé genuína, ela nasce no cativeiro, ela nasce na fornalha, ela nasce na cova dos leões. Porque talvez, você já ouviu isso, porque talvez Deus não te livre da fornalha, Ele te livre na fornalha. Talvez Ele não te livre das covas dos leões, talvez Ele te livre lá dentro. E nós vivemos uma vida muito condicionada às coisas que acontecem ao nosso redor. E a gente acha que tudo está saindo do controle de Deus. Parece que o mundo vai acabar, parece que a minha vida vai acabar, parece que vai dar tudo errado. Mas existe promessa sobre a sua vida. E aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos nos apegar à verdade da palavra de Deus. E talvez você tenha passado dias difíceis e vivido como se tudo fosse dar errado. Talvez pareça que você está sozinho, não tem mais solução. Mas quando você olha para a palavra de Deus, Ele diz assim: eis que não vos deixarei só, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É quando você de repente lê lá em Jeremias 29:11, não é? Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, os pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Aí quando a palavra diz assim: em tudo sois mais que, mas eu só perco na vida, misericórdia. O que está acontecendo? Por que a minha vida tem essa miséria? Por que nada na minha vida dá certo? Eu preciso me apegar à palavra de Deus. Paulo diz: todos os dias são entregues à morte. Todos os dias. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos numa luta, numa batalha, e que ela é ferrenha. E que talvez nem tudo que eu queira ou que você queira vai dar certo. Mas isso não significa que lá na frente nós não vamos ter a vitória. Quando nós falamos dos heróis da fé, foram pessoas que os nomes estão registrados na palavra de Deus. Talvez pessoas que não chegaram a colocar a mão na promessa, mas pessoas que entenderam o porquê estavam lutando. E eu preciso entender o porquê eu estou aqui. Eu preciso entender o porquê eu estou lutando. E talvez a fé em seu coração ela esteja desfalecendo.
Talvez você tenha olhado para as circunstâncias da vida e pensado que nada vai dar certo na sua vida. Talvez palavras que foram lançadas sobre você te fez desacreditar da vida, te fez desacreditar dos valores do reino. Mas o mesmo Deus que operou no passado continua operando nos dias de hoje. Eu preciso entender, isso precisa estar bem forte no meu coração. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ainda que os dias estejam difíceis, as circunstâncias estejam difíceis, eu tenho certeza que tudo vai dar certo, porque a minha fé está na palavra de Deus, porque Ele disse, e Ele é fiel para cumprir. Então, irmão, se apegue à palavra de Deus, que essa fé, ela enche o entusiasmo dentro do seu coração, dentro do seu peito, e você tem essa certeza de que tudo vai dar certo. As adversidades não vão me parar, as lutas não vão me parar, porque Deus está no controle de tudo. Irmãos, Deus sabe o quanto tem sido difícil. Deus, Ele sabe. Às vezes nós vivemos uma vida achando que Deus esqueceu de tudo, que o homem está jogado a Deus dará, e o que acontecer é isso mesmo, mas não, irmão. Deus está no controle de toda a situação, de tudo. Deus nunca te deixou, te desamparou, nunca te deixou só. Que essa palavra, ela possa gerar vida em seu coração. Que essa palavra, ela possa renovar a fé que existe em seu coração, ainda que seja uma centelhazinha. Mas eu creio que nessa noite Deus vem reacender essa chama dessa fé. Eu quero encerrar aqui falando a respeito de um trecho na palavra, onde havia uma viúva, e que essa viúva, ela perdeu o marido, e ela estava prestes a perder também os filhos, mas ela vai atrás do profeta, ela vai atrás de Eliseu, e ela abre o seu coração e diz para Eliseu: meu marido era teu servo, ele servia junto com você, estava junto com você, mas ele morreu e deixou para mim diversas dívidas, e eu não sei mais o que fazer. Então o profeta diz para ela: ó, vai para sua casa, peça aos seus vizinhos vasilhas. E ela pediu os vizinhos vasilhas, e o profeta orou. Ela disse ao profeta, ele perguntou: o que você tem em casa? Ela disse assim: eu só tenho um pouco de azeite. Então o profeta disse: tá bom, um pouco de azeite basta. Vai para casa, pegue vasilhas emprestadas. Quando ela foi para aquela casa, ela começou a derramar o azeite que ela tinha nas vasilhas. E ela derramando aquele azeite numa vasilha, aquela vasilha, o que aconteceu com ela? Ela encheu. Então ela foi para outra vasilha. Pensa comigo, ela tinha um pouquinho de azeite, só um pouquinho. Um pouquinho. Ela encheu uma vasilha, depois ela encheu outra. E a palavra fala que ela encheu todas as vasilhas. Que o óleo parou só quando as vasilhas acabaram. Mas aquela mulher, ela se apegou o quê? A fé. Embora as circunstâncias da vida fossem totalmente adversas, ao contrário, ela se apegou à fé e correu até o profeta. E que nessa noite você possa correr aos pés de Jesus. Ainda que exista apenas um pouquinho. Ele não precisa de muito, sabe por quê? O nada é obra-prima na mão de Deus. Deus não precisou de nada para criar tudo. E talvez você olhe para a sua vida, olhe para você e até se ache um nada. Mas exatamente, essa é a obra-prima, essa é a obra, essa matéria-prima que Deus precisa. Talvez os tempos estejam difíceis, mas eu creio que Deus, Ele tem poder para mudar a situação da sua vida. Mas acima de tudo, o que eu quero dizer para você é que não é para se apegar talvez a milagres, ao poder, mas se apegar à palavra de Deus. Porque, como eu disse, se Ele fizer é Deus, mas se não fizer Ele também continua sendo Deus. E a minha fé está nele, e não naquilo que Ele faz. E seja certo, irmãos, de
dias melhores virão, tempos melhores virão. E eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas se apegue à palavra de Deus. Quem está falando isso? Sou eu? É a palavra de Deus. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Quer saber? Experimenta um dia na sua casa. Pegar esse livro aqui e abrir. Experimenta abrir ele. E você vai ler as promessas que Deus tem para a sua vida. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Você está entendendo? Pega a palavra do Senhor, comece a ter intimidade. Você vai começar a entender o que Ele tem para você. E quando você pegar essa palavra, faça dela uma verdade em sua vida. Os valores da palavra, os valores do reino, eles continuam valendo, irmãos. Eles continuam sendo verdade. Quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Eu quero pedir que você feche os seus olhos nessa hora. Que você comece a falar com Deus. Talvez você viva circunstâncias difíceis na sua vida, onde talvez tudo diga que não vai dar certo, onde tudo que você está passando está dizendo para você desistir, para você parar. Talvez tudo está dizendo para você que não vale a pena. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que está aqui nessa noite, Ele tem poder para mudar essa situação. Assim como foi entoado aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Ele está aqui nessa noite. Se você entendeu que Ele está aqui, comece a falar com Deus. Se é para chorar, chore aos pés do Senhor. Se é para falar com alguém, fale com Ele. Ei, talvez esteja difícil, mas fale para Deus. Comece a falar para Ele, comece a expor: Deus, está difícil, eu tenho vontade de parar, tudo ao meu redor diz para mim desistir. Comece a falar com Deus nessa noite, porque Ele tem poder para mudar a sua vida, para mudar a sua história. O mesmo Deus que operou ali no passado, Ele também opera nos dias de hoje. Mas é preciso que haja o quê? Que haja fé. Que a sua fé, ela te mova até os pés de Jesus. Que a sua fé te leve para mais perto dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é
Glória a Deus. Você que crê no seu milagre, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda com fé, com vigor, com força, crendo no milagre em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Estenda suas mãos aqui para o altar. Vamos orar pelos pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor cada pedido de oração, cada irmão, cada família, cada pessoa aqui representada pela fé, Deus. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa vir com intervenção e o seu nome seja glorificado em cada pedido realizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por este culto, obrigado por este momento. Nós oramos pela nossa nação, que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe o nosso presidente da República, todas as autoridades que o Senhor constituiu sobre nós. Nós oramos abençoando o nosso país, declarando que o Brasil é uma bênção, que o nosso país é uma bênção, que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoe as nossas famílias, abençoe cada um. Em nome de Jesus Cristo, oramos pelo pré-batismo. Continue abençoando cada irmão, abençoe cada professor. Pai, oramos pelo curso de casais. Abençoe o pastor Luiz, toda a sua equipe, todos aqueles que vão casar, que já estejam desde o início edificando a família no Senhor, que é o alicerce que nunca se abala, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor continue nos abençoando, nos ajude, Espírito Santo, a ser mais do que ouvintes desta palavra poderosa, e sim praticantes da mesma, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Livra-nos do mal, livra-nos do acidente, livra-nos da bala perdida, livra-nos do assaltante, da morte repentina, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Livra-nos de todo mal, não nos deixe cair em tentação, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, meu Deus, em nome de Jesus. E antes da bênção apostólica, nós temos, queridos, um caldo excepcional e abençoador, que os irmãos se dispuseram a fazer. Toda a arrecadação desse caldo vai ser revestido em oferta para a Igreja da Paraíba. Deus motivou alguns irmãos e eles doaram, não só os ingredientes, mas também a mão de obra, e estão ali na cantina fazendo para vender esse caldo abençoador. Parece que tem caldo de 5, de 10 e de 20 reais. Vai lá, abençoe, e vamos abençoar a Igreja da Paraíba em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.